Com duas informações exclusivas que nós vamos dar aqui para vocês hoje, envolvendo o caso da apresentadora Ana Hickman. Então vamos ver o vídeo que ela publicou, agradecendo os fãs e falando também sobre a situação vivida por ela de agressão. Roda aí pra gente ver. Oi, gente. Passando aqui, eu sei que eu tô ausente há bastante tempo, mas eu acho que os motivos todo mundo entende, né? Mas eu tô passando aqui pra dizer que agora, pela primeira vez, eu tô olhando um pouco mais as redes sociais porque eu me afastei, eu não conseguia olhar as notícias, eu não conseguia olhar nada, porque tinha muita verdade, mas também muitas inverdades, muita coisa que tava machucando. E agora que eu tô voltando aqui devagarinho, queria aproveitar esse espaço e agradecer mais uma vez o apoio de vocês. É muito importante contar com o apoio de todo mundo pra gente continuar tendo coragem, pra gente continuar enfrentando tudo que vai ter pra enfrentar pela frente. Obrigada, viu? Aos pouquinhos eu vou retomar tudo aqui, eu quero voltar à minha vida normal. É muito importante poder contar com esse apoio, com essa solidariedade, com todo esse amor. Eu sempre fui uma pessoa feliz, sempre fui uma batalhadora, uma guerreira, e não é agora que eu vou parar. Aliás, tem coisas que acontecem na nossa vida que fazem a gente ficar mais fortes. Eu sou mulher, eu sou mãe, e isso pra mim nunca vai mudar, e tenho muito orgulho, e eu vou lutar pelo meu filho, vou lutar pela minha vida, pelos meus negócios, por todos aqueles que estão ao meu redor e que me amam de verdade. Obrigada mais uma vez. Eu prometo que daqui pra frente eu vou postar mais coisas e voltar a mostrar um pouco mais da minha rotina, mas eu tô precisando desse espaço. Nitidamente abalada, né? Não tem como. Claro, como os estar olhos diferente, marejados, né? Dá pra ver que ela tá com o olho bem marejado, tá no momento sensível. Abatida, né? Muito abatida. E nós temos mais informações sobre a investigação também, né, Tia? É isso. E quando a gente vê esse vídeo, né, a gente percebe, vendo esse vídeo, o vídeo do Hoje em Dia, parece que são duas pessoas diferentes, Sim. né? Parece que naquele do Hoje em Dia ela se veste do personagem. Isso. É profissional, né? E vai à luta, justamente nesse dia, que foi o primeiro dia, na segunda-feira, onde, né, ela tinha acabado de passar por esse turbilhão de emoções. E nesse outro vídeo que a gente acabou de ver, é a Ana Hickman mãe, é a Ana Hickman mulher, está totalmente ferida, está totalmente constrangida, está vivendo um luto, digamos assim, né, de tudo isso que ela passou. E receba não só o meu, mas acredito que o carinho de todos vocês né? também. Com certeza. O carinho do Nosso público. apoio. Não é? Porque eu acho que passar pelo que ela passou, e ela não falou, né, Tutu, ainda sobre separação, mas é nítido que Ela ainda não vai se separar. pronunciou sobre a separação, mas é muito nítido. E nos bastidores, todo mundo já está comentando que isso vai acontecer, então é praticamente uma certeza essa situação toda. Ontem até surgiram algumas informações do Léo Dias e do Thiago Pascoaloto também comentando como era a situação da Ana com os familiares, né? Ela teve um aniversário recentemente de uma familiar, ela estava lá e ela estava ao redor ali de pessoas que a amam, recebendo muito apoio. E lá as pessoas estavam comentando que, por conta do Alexandre, ela não tinha mais essa proximidade com a própria família. Então ela estava afastada há muito tempo de pessoas mais íntimas, de amigos, de familiares, porque ele controlava tudo, né? Então ele também tinha esse controle, esse domínio das relações da própria Ana Hickman. Algo, infelizmente, muito comum em relações tóxicas, abusivas e agressivas, como nós estamos vendo que é esse tipo de relação que eles tinham, né? O Alexandre também deu uma entrevista ontem para o SBT e é muito nítido, gente, que ali ele não... Assim, ele fala tudo de uma forma negando as informações. Desviou de muitas respostas, né? Não tem dívida nenhuma, não tem isso, não tem aquilo. Ele tá preocupado com a imagem dele, né? Ficou muito claro nas primeiras informações, até que nós damos aqui com relação à fala dele para o UOL. Ele não está preocupado, em momento algum, em ter consciência de que ele agrediu a esposa dele. E dá a impressão de que ele não tem a consciência ainda do tamanho do dano que ele teve, não para a imagem dele só, isso obviamente já está bem claro para o Brasil inteiro, mas para a família.
né, pra Pro filho. esposa dele, pro filho. Parece que o ele se racha que preocupa aconteceu. mais com as consequências pra ele, Pra né, ele. Rê? Sim, sim. Assim, com o futuro dele, Como vai né? ficar a No minha campo vida. profissional. A imagem Inclusive dele. no campo profissional, né? Porque ele falou a história da padaria, que eu não vou mais poder comprar um pão sem ser agredido e não sei o quê. Quer dizer, realmente ele tá só preocupado com as consequências que vão ter pra ele, né? Mas é bom ele se Maluco. preocupar, porque, de acordo com a promotora de justiça Valéria Scarance, ela foi entrevistada pelo UOL. E aí, ela diz que poucos meios de comunicação falaram sobre o relacionamento pai e filho. E que ela ressalta que violência contra a mulher na presença dos filhos é violência contra filhos e filhas. Ela prossegue dizendo que a lei diz que praticar um ato contra uma pessoa da família, tornando aquele filho ou filha testemunha, é violência psicológica contra a criança. E aí, por isso que vem mais essa investigação para saber se de fato o filho presenciou tudo, o que ele presenciou e como isso acabou agredindo também uma criança aí de 9, 10 anos de idade. Que é um trauma pra vida toda. Ou seja, ele vai ser investigado e provavelmente, né, na justiça, porque no boletim de ocorrência que a gente leu para vocês, tem lá a lesão corporal, a violência doméstica, isso contra a Ana. Mas essa investigação segue então para também uma violência contra o filho, né? São duas frentes de investigação, portanto, com relação à agressão que ele fez contra a Ana Hickman e também por conta do filho. Agora, gente, o que aconteceu é que hoje de manhã, como eu bem disse, a Ana Hickman apresentou o programa Hoje em Dia. Apareceu Ela roxo estava no lá. braço. E aí, ela estava com um vestidinho, que é de manga curta. Por conta disso, em devido momento que ela estava numa área externa fazendo uma pauta, deu para ver ali a situação de como ficou a região do braço dela, do cotovelo, né? Que foi aonde aconteceu a situação, que ele fechou a porta no braço dela. Vamos ver, ó lá, dá para ver ali, tá vendo que dá para ver o o rosto? hematoma aqui, Sim, ó. O hematoma? Bem no Essas cotovelo. Bem na imagens articulação começaram aqui, né? a tomar conta nas redes sociais. Nós temos até um trechinho do vídeo que foi publicado e está circulando nas redes sociais pelo portal Léo Dias. Vamos ver? Vamos. Olha lá, dá pra ver bem no comecinho ali. É nítido. É nítido, É. né? E ela é branquinha, né? Bem. Então marca bem, marca fica bem. fácil de você identificar um roxo ali. Sim. Tem muita gente se questionando nesse momento, né? Será que foi sem querer, digamos assim, né? Porque mostrou. Gente, é uma gravidade, é algo que aconteceu com ela, uma violência, uma agressão. E eu acho que nesse sentido, ela mostrar não tem que ser visto nenhum como problema, né? Gente, São Paulo está extremamente quente. Ela não teria obrigação alguma de colocar uma manga comprida só pra não aparecer o E hematoma, ela tá numa área né? externa, se fosse no E estúdio, outra né? Como ela coisa. fez É. na terça-feira, né? Que ela, Na não, na segunda-feira. segunda. Ela Ela não tava tem com o uma que manguinha, esconder. né? Porque também tava no estúdio e tal, tem E a ar-condicionado. vítima Agora não tem o que externa. esconder. A Exato, questão, para além do calor, a questão é, a vítima ela não tem que esconder Quem nada. tem que ter vergonha é ele, não A é. vítima tem o direito de mostrar o que ela quiser, como ela quiser, quando ela quiser e se ela quiser. Mas as pessoas questionam Né? cada coisa, né? Então eu gente? acho importante colocar e entender que nessa situação a Ana Hickman é a vítima. Então se ela decidiu colocar um vestido que ficaria muito nítido, né? O hematoma, o machucado, é do desejo dela, da vontade dela. Isso tem que ser respeitado. Eu acho importante Tem razão. a gente reforçar isso, porque ela é a vítima. Então não importa como ela quer fazer isso, se ela quer apontar, se ela quer fazer um vídeo, se ela quer publicar uma foto, não importa. Para né? nós que Não trabalhamos com importa. comunicação, essa já é uma comunicação. Já é mesmo. Opa, Gi. Já estão mostrando. Porque assim, não é fácil para uma mulher chegar e falar para a família dela que foi agredida. De forma Não alguma. consigo imaginar e mensurar como é para uma Ana Hickman. Chegar, Tiago, por que ela é diferente? Não. É porque existe uma série de outras coisas, uma série de outros interesses que você vai chegar e vai declarar. Porque às vezes a sua vida pessoal, ela fica maior do que a vida profissional. E a Ana, por mais que ela tenha essa história, a gente conhece mais a Ana Hickman como profissional do que como pessoal. Sim. Agora é a hora de você mostrar uma Ana Hickman diferente. Essa Ana Hickman, pessoa, aquela que a gente não convive com ela, a gente convive com a apresentadora. E aí já é nítido que eles estão, e como a Ana disse no pronunciamento dela, quando eu tiver força, eu venho e volto a falar. Então esse já é um motivo para que ela se encoraje
para que ela tenha força e para que ela use, conhecendo um pouco a Ana do jeito que eu conheço, ela vai entrar em várias campanhas sobre esse tema. Claro. Ela vai encabeçar essa história e vai também ser uma coisa muito importante, porque as mulheres, muitas vezes, elas têm vergonha de falar. E quando você fala assim, ué, mas não deveria, mas parece que é mais natural do que eu vejo, então é a hora de se unir e de entender a gravidade de tudo que aconteceu. Porque não é porque é na casa da Ana Hickman, não. Eu acho que essa campanha vai ser muito importante para mostrar que, opa, peraí, você não tem direito de fazer. E pode acontecer na casa de cada um, não tolere. Como acontece. É Exato. isso. Como já Qualquer acontece. pessoa. Entendeu? E Então acho é que muito uma palavra importante. que define bem isso, né? O constrangimento, né? Imagina o tamanho Constrangimento. do constrangimento da Ana Hickman em tudo isso, né? Exato. E ela não fez isso diretamente, ela teria todo o direito, como você colocou, né? De fazer, se ela quisesse mostrar, fazer uma live, gente, olha aqui, ó, foi esse o lugar. Assim como a gente já viu muitas mulheres apontando as consequências da violência que sofreu. E elas têm todo o direito de fazer isso. E quanto mais voz elas tiverem, né, mais os direitos delas, elas vão, os nossos, na verdade, né? A gente vai conseguir e vai atrás. Se a gente, perdão, Rê, mas se a gente quer ver o pronunciamento da Ana, para saber da boca dela o que de fato aconteceu, porque já que o Alexandre foi o primeiro a falar, ele se contradisse e ele diz mesmo que mentiu, a gente quer esperar. E esse é o momento que a gente vai esperar. E Então, ela tá falando. se a gente E quer ela esse... tá falando. Ela tá falando. Ela tá falando. É nítido, gente. Ela tá falando. Porque a gente sabe que televisão, se quisesse, você coloca uma roupa mais longa, tal, não sei o quê. Como E foi a segunda-feira que ela ainda não se sentia confortável. É isso. E qual é a história com o Alexandre Frota? Vamos lá para essa história então, porque começou a viralizar nas redes sociais um momento de quando o Alexandre Frota participou de um programa antigo que a Ana Hickman apresentava. Tudo é ele possível. Tava lá, Tudo é Possível, num dos quadros que ele tinha que comentar, repercutir momentos da carreira dele, da vida, algumas polêmicas. E uma dessas polêmicas envolvia o Alexandre Frota e o Alexandre Correia, que é o marido da Ana Hickman. Na época, gente, o que aconteceu é que estava no meio daquela treta da Galisteu com a Ana Hickman, né? E o próprio Alexandre. E o Alexandre Correia, no caso. Como são dois Alexandres, eu vou falar nome e sobrenome para não ficar confuso. Obrigado, Frota. Mas o Correia, ele chegou a falar muitas barbaridades sobre a Galisteu. E o Alexandre Frota falou na época que se um homem falasse exatamente o que o Correia disse sobre a esposa dele, ele ia pra cima do cara, né? Ele não ia aguentar ouvindo essas baboseiras todas. E isso começou a viralizar. Vamos ver esse trecho, porque depois eu conversei com o Alexandre Frota para saber mais detalhes dessa história e dos bastidores. Roda aí pra gente ver. Entendeu? Era com relação à fala da Galisteu. E aí, conversei com o Frota para saber um pouquinho mais dos bastidores dessa história, porque no caso, o que ele fez ali foi opinar numa história que ele não tinha relação, mas ele sempre opinou de forma muito aberta sobre tudo. E aí ele falou a verdade, etc. Eu perguntei pro Frota porque ele publicou um vídeo, ainda hoje nas suas redes sociais, falando que depois ele reencontrou o Alexandre. Depois dessa situação que ele falou no programa da Ana Hickman, ele chegou a encontrar o Alexandre, só que ele não deu muitos detalhes de como foi esse reencontro. E aí eu perguntei, mandei mensagem para ele perguntando como foi esse reencontro e se chegou a ter um embate entre os dois dentro da Record. Porque eles se reencontraram dentro da Record quando o Alexandre Correia ainda podia pisar na Record. Certo. Né? Porque há 3 anos ele já não pode entrar lá na Record por conta dos atritos. O que o Frota me respondeu foi o seguinte, abre aspas. Na época ficou sem graça quando me encontrou dentro da Record. Passou por mim, ficou sem graça e falou, fala, Frota. E eu respondi, já falei tudo que eu tinha pra falar pra você, viu? E ele foi embora. Aí eu perguntei pra ele, pro Frota, se o Alexandre Correia, como ele tem essa fama de briguento, de querer ir pra cima, né, de não deixar a coisa passar, se ele recuou nessa situação ou não. E aí o Frota respondeu que ele recuou sim, que ele ainda estava com 2 seguranças e que foi na época que ele ainda podia entrar lá na Record. Então ele não quis meio que peitar o Frota, mesmo depois do que aconteceu dessa situação do Frota participando do programa da Ana Hickman. Já com relação ao que eu falei dos bastidores da Record pra gente comentar, é o seguinte, a Ana tá sendo extremamente acolhida, como todo mundo sabe, dentro da Record.
E tá existindo um respeito muito com a decisão dela, né? Então, sim, o Domingo Espetacular está na expectativa de gravar com a Ana Hickman, talvez até para esse domingo, mas não tá tendo uma forçação de barra por nenhuma equipe de ficar batendo na porta do camarim da Ana para falar, e aí, quando que você vai querer? Quando que você pode? Não, na verdade ela tá muito blindada. São poucas pessoas que estão tendo acesso à Ana neste momento. Os próprios funcionários não têm tanto acesso livre à Ana, porque a Record está protegendo a ela, né, de qualquer tipo de comentário ou de uma situação constrangedora, porque essa insistência, por exemplo, que poderia acontecer, né, por parte da equipe do Domingo Espetacular de, aí, Ana, quando que a gente vai gravar? Isso é chato, né? Para esse momento não é legal. E não é para lançar Então, um livro, não é para lançar um produto, uma linha, né? Tia. É pra abrir o coração, Se né? você Falar se de um sentir assunto segura, né? Se você se sentir à vontade, confortável, né? confortável para fazer isso. Então, por enquanto, não existe nenhuma confirmação de que já nesse domingo, agora, vai ter alguma coisa relacionada a alguma entrevista com ela. E pode ser que ela sim, opte, pode ser que não. Pode ser que ela opte por não fazer nunca. Também. Não só nesse domingo, também. mas pode ser que ela não queira falar sobre Sim, isso sim, nunca. sim. Deixa quieto, deixa pra justiça, deixa pra gente resolver dentro. Porque nem tudo precisa ser tratado no público. Claro, né? concordo. Apesar de ser uma pessoa pública, pode ser que ela queira tratar esse assunto de uma forma mais dentro da família dela, né? O que eu Sim. acho totalmente legítimo. E o que eu acho legal, Rê, é que dá pra perceber que como esse comportamento mudou. Porque se a gente falar dessa mesma história, né, há 10 anos atrás, as pessoas estariam na frente do portão dela lá em Itu. E eu falo as pessoas de uma forma geral, tá? Inclusive a imprensa, e eu me coloco também no meio desse meio. Por quê? A visão mudou. As pessoas entendem que hoje em dia é necessário o respeito à própria pessoa que está passando por uma dor muito forte. Então eu acho que isso é interessante a gente comentar, justamente para perceber que dentro da Record também existe essa visão. Não tá aquela coisa assim, ó, tem que falar domingo agora, vamos lá. É funcionária, é contratada, tem que falar. Então não tem mais essa pressão absurda. Que bom, né? Porque antes a notícia ganhava, né? Exato. Antes não era assim, ai, não estamos nem aí pra dor. É que também antes Mudou existia rede muito social, esse né? comportamento. E aí as pessoas realmente precisavam da imprensa para a informação chegar até o público. Isso. Né? Então hoje a gente fica esperando a pessoa se manifestar na rede justamente para poder dar a notícia, Isso. né? E isso é bom para esperar o tempo de cada um também. Claro, Quando ela estiver pra ter pronta, ela vai lá e respeito, grava né? e faz o pronunciamento que acha necessário. Aonde quiser E a também. imprensa não precisa ficar em cima. Né? Exato. Mas eu acho muito interessante perceber que o público, de uma forma geral, está conseguindo respeitar mais. Sim. As pessoas, de uma forma geral, conseguem entender essa situação e respeitá-la da forma que tem que ser, Isso né? mesmo. Porque isso é o mínimo, tá, gente? Eu não acho que isso é, o suprassumo da humanidade. Não, eu acho que é o mínimo de um comportamento, você respeita a dor do outro. É o que a gente espera do ser humano, né? Exato, No mínimo. exatamente. E, enfim, qualquer informação nova com relação a essa história, nós vamos voltar a falar sim, qualquer repercussão nova e qualquer pronunciamento da própria Ana com relação à agressão que ela sofreu. Ainda também não foi divulgado nenhuma informação de quando a Ana ou o Alexandre, eles vão na delegacia dar o depoimento deles, mas isso muito em breve vai acontecer. Tá certo. Certo? Certíssimo. Tira da-